Netflix está tendo muita coisa sobre viagem no tempo, Muita. né? Viajantes, Travelers, Travelers. é, Muito legal essa Travelers. é bem É legal. uma série, né? É, Então, eles comentaram aqui sobre o Trump. A gente tem muitos mistérios na família Trump, né, sim. professor? A gente poderia falar do mistério mesmo do filho do Trump, né? Ele foi o. Muita gente fala assim, ó, o filho do Trump, que é o Barron. É Barron que fala mesmo? Isso, Barron. O Barron, ele foi o responsável de colocar o Trump na presidência. Então, assim, como assim? Um moleque responsável para colocar o Trump na presidência? Ele que pegou e colocou o Trump nas principais mídias de podcast. Acredita? Ele que foi fazendo as conexões lá. Tanto que o Trump até agradece ele, né? Não seria possível. Acho que ele falou alguma coisa assim do meu filho e tal. Aí ele vai e cumprimenta todo mundo ali. Tem muito mistério esse rapaz, esse Barron Trump, a família Trump, professor? O mistério que tem mais sobre o Barãozinho. O Barãozinho? Por que Barãozinho? Porque tem É. um livro que é do século XIX, final do século XIX, que é aquele livro, acho que é de 1896, se eu não me engano, que vai falar sobre o Barão Trump, o Barãozinho. O Barão era chamado dessa forma. Ele tem um autor chamado Ingersoll Lockwood. Ele escreveu vários contos infantis e tinha um personagem que era o Barão Trump, ou o Barãozinho, ele chamava de Barãozinho, porque ele era bem baixinho nas histórias infantis. Justamente ao contrário Que tem do mais de filho do 2 Trump. metros, né? O filho do Trump tem mais 2 metros. É interessante porque esse filho do Trump, que é acho que é o quinto filho dele, se eu não me engano, é, ele é o mais novo e ele é o único que faz parte no caso, existe a primeira dama, né, que é a mulher dele, Sim, a Ivanka. Ivanka, né? Se eu não me engano. isso. É, e ele é o primeiro filho dos Estados Unidos. E eles são a primeira família da América. Porque existe, além da primeira dama, existe o primeiro filho e a primeira família, que são como que títulos da família presidencial. Sim. Porque, como ela é a esposa dele, né, a mãe do Barron, então eles têm esse título no caso. E tiveram da outra vez também, que ele foi presidente, no primeiro mandato. É, Aí, esse Ingersoll Lockwood, tá, esse autor, que é interessante, porque, veja, Donald Trump ele teve um tio, tá? John, acho que é John George Trump, se eu não me engano. Esse tio dele, ele foi um importante militar dos Estados Unidos relacionado à energia nuclear, da pesquisa nuclear, pesquisa científica, além de ser justamente, inclusive, atuando na Segunda Guerra, e é o ramo que a gente sabe que desenvolveu a bomba atômica, né? Sim. É, ele também foi o cara, ele sozinho, tá? Quando o Nikola Tesla morreu, ficaram lá aquelas caixas com os arquivos do Nikola Tesla. O tio do Trump, esse tio dele, foi o cara que foi chamado, selecionado para analisar todos os o conteúdo dessas caixas, o material do Nikola Tesla de pesquisa, pela CIA, tá? Pelo governo, oficialmente. Ele foi designado para isso. Ele ficou 3 dias inteiros com todos esses estudos do Nikola Tesla, e aí ele deu O o veredito dele. veredito dizendo que não tinha nada demais ali. Aí pegou e recolheu esses. E quem estuda o Nikola Tesla sabe que muito provavelmente o conteúdo que ele estudava, pesquisava, Valiosíssimo. tinha assim muita coisa. É, Tanto que ele tinha relação com, por exemplo, com a sociedade Vril na Alemanha. O pessoal da União Soviética queria muito ele fez parceria com os soviéticos e com os americanos. Tá? Então, ele foi o cara que teve acesso aos materiais do Nikola Tesla e que disse daí que se ele quisesse pegar o que interessasse para ele era o cara que poderia fazer isso. Então existe toda essa questão que vai mais para o campo da Sim. conspiração, né, tal, mas que fala que o Trump ele tinha a família dele teve acesso a tecnologias de viagem no tempo. Então eu não sei se seria viagem física ou se seria mais ou menos como aquele cronovisor que poderia acessar o futuro e o passado, né? Mas E tem muita semelhança. O Matheus vai colocar a imagem aí, né? Tem uma imagem que você mandou, Matheus. Coloca aí a imagenzinha aí que tem. Qual que é a imagem que fica melhor?
A imagem do filho do Trump junto com um outro. Deixa eu pegar aqui a imagem aqui. O Barãozinho, isso. É, Já é... colocou? Ah, colocou de novo. Não, ele não vai colocar Ah, aqui, não, não, aparece que... mas Ah, tá tá. na tela lá. Entendi. Então, esse barão, Baron, o nome dele, Sim. significa barão. Só que tem um R a mais, né? O barão é com um R só, Sim. o nome dele é com 2. Isso é só pra dar um. É. O barãozinho de Ingersoll Lockwood, esse autor, ele foi contemporâneo do tio do Trump. Ele viveu na mesma época. Tá? Ele escreveu histórias sobre o último presidente da América. Ele tem um livro chamado 1900 ou O Último Presidente da América, onde ele vai falar de um presidente que ascende ao poder no final daquele período, e ele acaba sendo o último presidente da América mesmo. Né? Ele vai mudar o sistema lá. Aí ele também escreve esses contos infantis sobre as maravilhosas. A palavra é marvelous. Ele não usa wonderful, ele usa marvelous, que é a palavra de Marvel. Marvel significa maravilhas em inglês, no sentido de fenômenos inexplicáveis, sinais, maravilhas e prodígios, por exemplo. Nesse sentido, marvelous. Por isso que o Marvel tem esse significado, que são os seres lá do universo Marvel. Então ele usa esse é o título, As Maravilhosas Aventuras Subterrâneas do Barão Trump. Esse Barão Trump da história, ele é baixinho, né? E ele vai pro submundo, acompanhado do seu cachorro. E é interessante porque é um conto infantil e tudo mais, são vários livros que ele escreveu dessa aventura. Uma delas, especificamente, o barãozinho tá descendo no subterrâneo, no submundo, no mundo subterrâneo mesmo. Né? Ele entra, não lembro onde que ele entra agora, mas ele sai ele sai na Rússia. Quando ele sai. Caramba. Ele sai lá exatamente no Império Russo. Olha que curiosidade. Era como se fosse uma máquina do tempo mesmo, né? Ali um teletransporte, alguma coisa assim. Ele entrou, só que esse barão, se eu não me engano, ele estava acho que na Alemanha, agora eu não me lembro de onde que ele entrou. Tá? Mais próximo. Mas a família do Trump, ela é austríaca, né, e alemã, né, se eu não estou enganado, a ascendência dele. Ou não, escocesa e alemã, a ascendência do Trump. Tá? E, bom, o fato é que ele desce no subterrâneo, e aí, em certo momento, ele entra numa câmara que tem várias plantas gigantes, e aí ele começa a descrever aquilo, o autor, que é o Ingersoll Lockwood. Aí, se quiser mostrar, o Ingersoll Lockwood tem a foto dele. Coloca a foto dele. E tem alguns relógios. Eu já conto o que ele falou lá embaixo. Ele tem alguns relógios do passado, antigos, que estão, inclusive, no Museu Britânico, tem, que é Ingersoll Trump. O nome do autor do livro e o nome do Trump. Ingersoll, da marca Ingersoll Trump. Então, e na frente da Trump Tower, também tem essa imagem, né? Na frente da Trump Tower você tem um relógio desse modelo antigo, desse estilo antigo, né? Então, bem na frente da Trump Tower, ele mandou fazer um relógio grande lá. Então, bom, quando ele está descendo no subterrâneo, lá, acompanhado do seu cachorro, ele chega nessa câmara com as plantas, e aí ele começa a descrever. Essas plantas parecem até mesmo... É um texto, né, bem completo, mas essa câmara, essas plantas se parecem espectros fantasmagóricos. Aí fala daqueles seres que no passado cometeram crimes terríveis e foram enviados para o submundo e ficaram ali por 10 mil anos aguardando o amanhecer dourado. O amanhecer é um amanhecer dourado para voltarem à superfície. Então, assim, é muito curioso, assim, porque ele faz uma alusão como se tivessem seres que cometeram crimes no passado, né, sobre a Terra, ou como anjos, não sei, né, e foram condenados ao submundo. É interessante porque isso coincide mais ou menos, aproximadamente, com a era com o derretimento da última, o início da última, o fim da última era do gelo, né? Seria
ou melhor, com a última era do gelo, né? Então, seria em torno de 12 mil anos ali. E então, assim, é muito curioso, porque ele fala isso, e ele fala de uma era dourada. Trump fala sempre de uma era dourada, né? A Golden Dawn, basicamente, um alvorecer dourado, né? Golden Dawn também é o nome de uma sociedade secreta que é focada só em magia, Nossa. basicamente. Aí já tá começando a conectar, hein? Exatamente. E também é um partido que faz parte desse mesmo movimento internacional que tem na Grécia, né? É um partido que é bem complicado ali. Quem quiser pesquisar, pode pesquisar. Golden Dawn, né? Depois você pesquisa lá o que tem a ver com esse partido aí. Mas ele faz parte desse mesmo movimento. Então, é, é essa que é a questão. Então você tem... E é interessante porque essa sociedade secreta, Golden Dawn, não um partido grego. Partido grego, né? Diga-se de passagem. Mas no caso, não o partido. A sociedade secreta, chamada Golden Dawn, ela é focada só em magia e ela é descrita pela editora Madras, no seu próprio perfil do Instagram, né? Que é uma editora esotérica, como a ordem, a sociedade secreta, que visa fazer um renascimento do paganismo. E o que é o paganismo? Era a veneração aos deuses greco-romanos, pagãos, basicamente, né? Então era adoração a esses seres que eram chamados de deuses no passado. E dito isso, tudo que você falou, parece que já tinham previsto que havia um Baron. Então, aí que é a questão, né? Porque é muito curioso isso. Você tem o Barãozinho, como é chamado nos contos, né? Eu não tô assim, sendo pejorativo aqui, né? Eu tô falando, é a forma que ele é chamado, o Barãozinho. Que na verdade é um barãozão, né? O cara tem 2 metros e pouco de altura. 2 metros e pouco, é muito parecido o desenho, a foto, a fisionomia do Baron com o Barãozinho que tá na capa do livro do Ingersoll Lockwood. E ele tem algumas simbologias na sua roupa também. O Matheus até colocou também tudo isso daí. Ele coloca, na roupa dele ali, você tem um Shankar, que é tipo um Buda, na verdade, que é da linhagem do Shiva, que é o deus da destruição ali, do lado direito, né? Uma figura que se assemelha a um Buda, que também é utilizada na capa do livro, de uma das edições do livro O Rei do Mundo, do René Guénon, né? Que é a mesma linha esotérica, basicamente, que tá ligada a isso, né? Essa é a linha esotérica, a linha que... E você acha que, na sua visão, professor, eles podem ter esse conhecimento oculto de ter voltado no tempo para escrever esse conto e colocar todas essas mensagens? O autor, ele era um advogado e diplomata. Tá? Ele não era poderoso, né? Era um cara poderoso. Então, não sei se eles voltaram no tempo, ou ele pode ter tido algum tipo de acesso, né, ao que ia acontecer no futuro. Enfim, é algo que são mistérios mesmo, né? A gente não tem como saber, como adivinhar, mas pode ser que seja algo relacionado a uma predestinação, que aquele indivíduo ia nascer em tal época para fazer tal coisa, que é muito comum isso no paganismo, inclusive, né? Até quando quando Cristo nasce, isso foi anunciado pelas profetisas pagãs também. Inclusive elas aparecem no teto da Capela Sistina junto dos profetas. Você tem uma sibila e um profeta. Uma sibila eram os oráculos pagãos, né? Então elas anunciaram também os videntes do paganismo, das religiões pagãs, eles também tinham acesso ao mundo espiritual, né? A profecias, a visões do futuro, né? Você tem Nostradamus, e existem muitos vaticínios, né? Que seriam essas visões que foram feitas no passado, tanto por santos da igreja, né? Santos no sentido de que eram pessoas em santidade, e quanto por pessoas seculares, das religiões pagãs ali, que tinham acesso e contavam. Então eu não sei se é o caso, né? Mas existem teorias que falam que nesse caso eles têm acesso a uma tecnologia que permite isso. Por coincidência, inclusive hoje, especificamente, saiu uma notícia hoje, tá, de que um cientista italiano alegou, foi publicado, podem pesquisar,
que ele descobriu a fórmula para se viajar no tempo. Ô, louco. Hoje. Hoje mesmo. Saiu notícia. Tá, então, não é notícia assim de blog doidão, né? É tipo. Notícia quente mesmo. A notícia mesmo. O cara anunciou lá que. Não é no site zecurubu.com.br, né? Então, No site. Exatamente. Informação boa. Então, assim, o cara alegou isso, se é verdade ou não, mas é só a fórmula, né? Seria uma lógica ali, matemática, que possibilitaria isso, segundo o cientista. Se você reparar, no Netflix está tendo muita coisa sobre viagem no tempo. Muita. Né? Travelers. Viajantes, Travelers. Muito legal essa Travelers. É uma série, né? Tem uns negócios. Acho que teve continuação. Tem uma coreana também, uma série coreana também que fala de viagem no tempo, que é O Mito de Sísifo. Não vi não esse daí. O Mito de Sísifo também fala sobre isso. E basicamente é isso, né? Tem o período que o cara cria o ponto zero, né? O ponto zero no conceito de viagem no tempo é desde que a tecnologia é inventada e surge. Então, aí a partir daquele ponto. Tem um outro também que é o Dark, também, que o cara viaja. Sei. Dark, são 3. Essas 3 são muito boas nesse sentido. Que eu lembro. E a galera tá acompanhando a gente aqui, deixa seu like, se inscreve no canal. Invista em prata com a Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando, provavelmente ele está cheio de prata dentro, e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo